Teologia do Aconselhamento Bíblico de Lambert. Capítulo 6. Aconselhamento Bíblico e a Teologia do Espírito Santo. Scott estava furioso. Ele não estava com raiva, ele estava furioso. Ele foi hostil comigo, sua esposa, e com todo o processo de aconselhamento desde o momento em que entrou em meu escritório por 4 semanas antes. Sua hostilidade, naquele primeiro dia, agora parecia como gentileza se comparada com a forma que ele se comportava. A esposa de Scott, Rennie, fez a entrevista inicial para se encontrar comigo vários meses antes. Naquele momento, ela falou que seu casamento, após uma década de miséria, havia se tornado insuportável. Scott estava sempre irado, em algumas vezes era violento. Ele nunca usou força física contra ela, mas jogou copos, pratos e cadeiras e socou o punho na parede. Ele gritou e berrou profanidades para com ela, seus amigos, transeuntes, funcionários de restaurantes e até mesmo seu chefe de trabalho. Seus acessos de raiva no trabalho o colocavam em um ciclo perpétuo de procura de novos empregos. Nenhuma questão ou pessoa parecia deixar Scott irritado. Ele simplesmente sempre estava irritado a respeito de qualquer coisa. Infelizmente, esse não era o único problema de Scott. Ele também era arrogante. Até Scott estava preocupado. Ele nunca estava errado sobre qualquer coisa. Questões em casa, trabalho, igreja e até mesmo dirigindo ao redor da cidade, a falha era sempre de outra pessoa. Rennie não se lembra de nenhum caso em todo o seu casamento que ele tivesse aceitado a responsabilidade por qualquer dos seus problemas. Ao invés disso, ele constantemente acusava Rennie, impondo-lhe toda a culpa. Rennie se tornou inflexível. Ela não conseguia imaginar que fosse capaz de aguentar aquela situação por mais tempo. Várias semanas antes dela ligar para marcar o aconselhamento comigo, Scott e Rennie foram jantar com amigos quando ele explodiu por causa de algo e saiu da mesa dizendo para ela ir para casa com os seus amigos. Aqueles amigos eram pessoas que eu havia aconselhado anos antes, e assim eles deram meu número de telefone para Rennie. Semanas depois, Rennie ligou, soluçando. Nós arranjamos um tempo para nos encontrar na primeira oportunidade, mas Rennie estava muito insegura quanto à sua habilidade para persuadir Scott a vir. Eventualmente, ele concordou e veio com Rennie para o primeiro encontro em meu escritório. Assim que Scott entrou pela porta, ele confirmou tudo o que Rennie compartilhou comigo em nossa conversa por telefone e no formulário de admissão que eu havia providenciado para ela. Quando eu cumprimentei Scott com um sorriso e mão estendida, ele franziu a testa, virou-se para sentar e disse, erguendo a voz, que ele não tinha ideia porque eles precisavam ver um conselheiro. Ele disse que Rennie estava sendo, como de costume, cabeça dura,
e que, se ela se acalmasse e apenas o ouvisse, eles não estariam desperdiçando o tempo de ninguém com uma consulta boba de aconselhamento. Através de 8 horas de encontros durante as próximas 4 semanas, a atitude de Scott nunca mudou. Eu nunca fui capaz de chegar até ele ou chamá-lo de alguma forma a um relacionamento de aconselhamento. Quando eu orava, ele suspirava. Quando eu lia a Bíblia, ele virava os seus olhos. Ele se evadia das minhas perguntas, evitava fazer os trabalhos que lhe dava para fazer entre as sessões, negava a culpa e a transferia para Rennie e para mim. Quando eu o confrontava por causa do seu comportamento, sua frustração aumentava. Quando Rennie descrevia incidentes dolorosos do relacionamento deles, ele zombava. Por 4 semanas, não estávamos mais próximos de um progresso do que quando Rennie me telefonou pela primeira vez. Aquele encontro era particularmente ruim e a frustração de Scott era evidente. Ele começou a gritar com Rennie e passou a tratá-la com profanidade. Eu disse a ele que deveria parar, que eu não permitiria que ele falasse com sua esposa daquele jeito no meu escritório. Ele olhou fixamente em mim e repetiu a profanidade. Eu sabia o que ele estava fazendo. Eu apelei a Scott. Eu disse que me importava com ele e sua esposa e com o casamento deles. Eu lhe disse que queria ajudá-lo de qualquer forma que eu pudesse, mas que ele deveria demonstrar uma disposição de se juntar àquele esforço. Eu expliquei que uma maneira que ele poderia fazer isso era não falar de uma forma tão chocante, desrespeitosa e pecaminosa. Se ele não concordasse com isto, ele teria que sair. Ele me olhou novamente, repetiu a vulgaridade, se levantou e saiu, dizendo a Rennie para que encontrasse seu próprio caminho para casa. Como ele trovejou do lado de fora do meu escritório, sua esposa permaneceu em minha sala chorando. Movendo-me rapidamente, levantei-me e corri atrás dele. Eu não podia recuar meu padrão e deixá-lo falar tão terrivelmente com sua esposa, mas eu queria fazer um apelo final, privado, para que ele trabalhasse comigo. Eu persegui até o estacionamento. Eu supliquei para que ele voltasse e fosse razoável. Eu implorei, dizendo-lhe que seu casamento com Rennie era importante e que ele deveria se esforçar por isto. Eu lhe assegurei que Jesus queria mais do que isto em seu casamento e que havia ajuda e poder para mudar aquela realidade se ele somente confiasse em Jesus. Scott nunca me aceitou. Ele foi embora, me deixando em pé no estacionamento. Foi isso. A reunião havia terminado. Eu mantive contato com Rennie episodicamente e fui informado de que uns poucos anos depois do nosso encontro eles se divorciaram. Eu nunca mais vi Scott novamente. Nosso aconselhamento findou abruptamente e em grande fracasso. A questão que eu quero abordar nesse capítulo é porque o aconselhamento com Scott falhou tão miseravelmente. Eu tenho muitas falhas como conselheiro, mas não creio que essas falhas foram responsáveis pelo trágico fim do meu aconselhamento com este casal. Eu fiz muitas coisas semelhantes com Scott e Rennie que deram fruto com outros aconselhados que experimentaram dificuldades similares. Eu compartilhei minhas anotações das nossas sessões com 2 mentores de aconselhamento confiáveis que afirmaram que eu fiz o mesmo tipo de coisas que eles teriam feito. Minhas fraquezas como conselheiro não foram a causa deste fracasso no aconselhamento.
A razão pela qual o aconselhamento com Scott e Rennie fracassou estava relacionada à doutrina bíblica do Espírito Santo. O Espírito Santo é vital para uma abordagem bíblica no aconselhamento. De fato, se os conselheiros bíblicos forem oferecer quaisquer qualificações para a sua teologia da suficiência das Escrituras, isto teria que ser feito com a doutrina do Espírito Santo. Os conselheiros bíblicos não creem que as Escrituras são suficientes sem o ministério do Espírito Santo. A Bíblia não funciona automaticamente por conta própria como as palavras sagradas que lavam as pessoas. A palavra de Deus somente é eficaz quando o Espírito de Deus a torna efetiva na vida das pessoas. Neste capítulo, sobre a doutrina do Espírito no aconselhamento bíblico, eu examino 6 elementos do papel crucial do Espírito no aconselhamento. A obra de convencimento. A passagem crucial sobre a obra de convencimento do Espírito se encontra em João 16, 8 a 11. Quando ele, o Espírito, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Novo Testamento enfatiza a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, mas esta passagem é única ao falar do papel do Espírito no mundo. Esta obra no mundo é descrita como convencimento e é desenvolvida de 3 formas. O Espírito Santo trabalha para convencer pessoas no mundo a respeito do pecado porque eles não creem em Jesus Cristo. João 16, 9. O mundo precisa do Espírito para este trabalho, porque essas pessoas nunca experimentarão tal convencimento por conta própria. Pecadores são endurecidos por causa da incredulidade e desobediência, e nunca sentirão o peso dos seus pecados sem a obra do Espírito. O Espírito Santo também convence o mundo quanto à justiça. João 16, 10. Seguindo sua obra de convencer pecadores dos seus pecados, o Espírito opera nos corações das pessoas a fim de convencê-las da justiça que elas precisam. Jesus diz que o Espírito convence da justiça especificamente porque ele está indo para o Pai e o seu povo o verá sem demora. Esta é uma declaração poderosa que Jesus é o padrão da justiça na obra de convencimento do Espírito em vós. Vê-lo é contemplar a justiça que ele possui e que nos falta, porque ele está indo para o Pai. Nós não podemos vê-lo. O Espírito miraculosamente nos convence da justiça. Ele faz isto nos revelando a Cristo de forma poderosa como nossa justiça e nosso Rei ascendido. Finalmente, o Espírito convence o mundo quanto ao juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. João 16, 11. A obra de convencimento do Espírito Santo também é vista operando nos corações dos descrentes a fim de convencê-los do juízo deles mesmos, porque seguem ao diabo, o qual foi julgado por meio da obra de Cristo na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. O mundo foi julgado com o diabo e o Espírito trabalha para convencê-los deste fato. A Bíblia é clara que o trabalho de convencimento do Espírito acontece através do envolvimento humano.
Esse é o ensinamento de Romanos 10, 13 a 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo deixa claro que o tipo de convicção que conduz à invocação do Senhor requer que alguém compartilhe a mensagem, que ouçam e finalmente creiam. O trabalho de convencimento do Espírito Santo por meio da proclamação de Cristo se faz por meio de seres humanos. O ponto de João 16, entretanto, é que não há proclamação humana que seja eficaz em si mesma. As palavras humanas devem estar unidas à atividade do Espírito a fim de operar a convicção. Para que o aconselhamento seja bem sucedido, o Espírito Santo deve tomar as palavras do nosso conselho bíblico e imprimir nos corações das pessoas, convencendo-as de uma forma que somente Ele pode fazer. O aconselhamento nunca será, em última análise, efetivo sem o trabalho do Espírito. Nossos papéis como conselheiros são importantes. Nós devemos nutrir um conjunto de habilidades efetivas e trabalharmos duro em sermos fiéis às Escrituras quando ministramos às pessoas. Nossas habilidades, entretanto, nunca são efetivas por si mesmas. Elas só são efetivas quando se unem com o trabalho do Espírito que traz convencimento. A obra de habitação do Espírito. O trabalho de convencimento do mundo que o Espírito realiza conduz ao seu trabalho de habitação dentro dos crentes. O convencimento do Espírito numa pessoa produz a confissão de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Isso cria uma pessoa que olha para Jesus Cristo a fim de prover a justiça necessária para que seja aceita diante de um Deus Santo. A Bíblia ensina que tal pessoa, uma vez convencida, passa a conhecer a presença interna do Deus Espírito Santo. Jesus diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16, 17. Jesus declara aqui que para os crentes o ministério do Espírito Santo está presente internamente. O Espírito, na realidade, passa a residir nos crentes e consistentemente manifesta a presença de Deus dentro deles. No capítulo sobre a doutrina de Deus, nós vimos que a onipresença de Deus significa que Ele está presente em todo tempo e em todo lugar. A doutrina da presença interior de Deus significa que Ele veio habitar dentro dos crentes de uma forma especial que os conduz a chamar a Deus por meio da fé como seu Pai. Gálatas 4:6. A habitação do Espírito é cheia de conforto poderoso que devemos usar no aconselhamento. Quando os cristãos sabem que Deus está tão intimamente próximo, habitando dentro deles,
isto transforma os problemas que eles experimentam. Eu tenho ensinado esta verdade como um pai. Meus filhos enfrentam situações que são relativamente assustadoras o tempo todo. Crianças desconhecidas no playground, ruídos assustadores, pesadelos, um porão com as luzes apagadas. Quando eles enfrentam essas situações, eles procuram a mim ou a sua mãe. Nossos filhos sabem que é mais fácil enfrentar esses desafios quando são acompanhados pela presença confortante de pais que o amam e que estão com eles. Muito mais úteis são os benefícios do Espírito, que não somente está conosco, mas está em nós, testificando que o próprio Deus é nosso Pai que nos ama. O Espírito não somente está em nós, mas está em nós para sempre. A presença do Espírito conosco e em nós, confortando-nos e apontando-nos o Pai, é permanente. Ele nunca nos deixará. Confiar em Cristo como Salvador significa conhecer a presença interior de Deus de forma infinita. Este Deus que nos tem dado o Espírito para estar em nós para sempre requer que consideremos o trabalho de selagem dos crentes. A função de selar é mencionada 3 vezes no Novo Testamento. Uma delas é em Efésios 1:13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando o Espírito vem habitar nos crentes, ele os sela. E este selo é uma garantia de que a redenção prometida em Cristo estará neles. Conferir 2 Coríntios 1:22 e Efésios 4:30. A ideia por trás desta linguagem é a de um rei antigo que colocava seu selo sobre um documento, assegurando sua chegada ao destino designado. A presença do Espírito Santo com o povo de Deus é a promessa de Deus para com o seu povo de que receberá a herança eterna. Aconselhar é uma tarefa horrível quando as pessoas não possuem o conforto poderoso desta habitação e selagem do Espírito. Quando nossos aconselhados não têm o Espírito, nós até podemos dizer coisas confortantes, mas este conforto é sempre superficial, transitório e perecível. Somente cristãos que compartilham uma teologia de habitação do Espírito podem oferecer a profunda, permanente e imperecível esperança da presença de Deus Espírito. A obra de ensino do Espírito. Uma das primeiras maneiras de vermos o ministério de ensino do Espírito Santo é em sua inspiração do texto da Escritura. O apóstolo Pedro providenciou um dos mais claros ensinos sobre isto na Bíblia. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. 2 Pedro revela que o Espírito Santo é o autor da Escritura. Mas o Espírito não fez isto de uma forma muito sofisticada. O Espírito não nos deu uma Escritura de uma forma tipicamente unilateral. Há momentos na Escritura quando o Espírito Santo fala as suas palavras ao povo que meramente registra o que houve da parte dele. Jeremias 26, 2, Apocalipse 2, 1 e 8. Este trabalho do Espírito é chamado de ditado, mas não é a maneira principal dele trabalhar. A forma principal como o Espírito usa os autores da Escritura é por meio de um processo chamado de acomodação. Isso envolve o Espírito levando a usar os dons exclusivos, a individualidade dos autores humanos para que suas personalidades fluam por meio das palavras da Escritura. O Espírito opera no esforço desses autores para que eles sempre comuniquem exatamente o que ele queria que eles comunicassem, e assim suas palavras são protegidas de erro. Este é o processo que Pedro descreve como sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito deseja ensinar o povo de Deus, assim, ele autoriza uma palavra dinâmica, inerrante e autoritativa. Esta palavra se torna a base do ministério do Espírito. Quando o Espírito convence, ele o faz por meio da palavra de Deus. Quando o Espírito nos ensina, como indivíduos, ele o faz abrindo os nossos olhos para as palavras da Escritura. A inspiração da Bíblia, operada pelo Espírito Santo, pode ser caracterizada como seu ministério geral de ensino, porque as palavras da Escritura são dadas a muitas pessoas de forma geral. Mas o Espírito Santo não se constrange a este ministério geral. Ele é especificamente o mestre das pessoas, em particular em quem vem habitar. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falará e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 25 e 26. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava falando com os discípulos reunidos no quarto superior na noite em que foi traído. Sua declaração de que o Espírito traria à mente deles tudo o que havia dito é, primeiro e acima de tudo, um encorajamento para nós de que as lembranças apostólicas das palavras de Jesus, agora registradas na Escritura, são fiéis às declarações que ele de fato fez. As palavras de Jesus se aplicam diretamente e imediatamente aos discípulos que estavam reunidos, mas elas ainda têm uma aplicação para os seus discípulos hoje, que não foram testemunhas do seu ministério terreno. Os discípulos de Jesus, em nossa cultura contemporânea, precisam ser ensinados sobre suas palavras, tanto quanto aqueles que estavam no quarto de cima naquela noite, tanto tempo atrás. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade,
Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus é claro aqui, como acima, sobre a função do Espírito em falar o que ele ouviu e guiar o povo de Jesus a toda a verdade. O apóstolo Paulo usa ainda linguagem diferente para descrever o papel do Espírito como um mestre quando ele diz em sua oração: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 1, 17 e 18. Crentes em Jesus Cristo podem conhecer a verdade de Deus e ter sabedoria por meio da obra de habitação do Espírito que é o nosso Mestre. Deixe-me explicar por que isto é crucial a partir da perspectiva do aconselhamento. Quando as pessoas me perguntam qual o problema mais difícil que tenho enfrentado no aconselhamento, eu sempre respondo que não há problema difícil no aconselhamento, somente pessoas difíceis. Isto é verdade por causa das doutrinas do Espírito e da suficiência da Escritura que estou desenvolvendo neste livro. A Bíblia aborda de forma clara e prática os problemas que enfrentamos no aconselhamento. O Espírito abre os nossos olhos para essas realidades. Essa não é somente a minha confissão, é também a minha experiência. Eu tenho visto o Espírito usar sua palavra para mudar a vida das pessoas que passaram pelos problemas mais esmagadores que se possa enfrentar no aconselhamento. Eu não sou intimidado por um problema difícil quando estou trabalhando com alguém que vê suas próprias dificuldades, quer trabalhar duro para mudar e ama a Jesus. O que se torna um desafio significativo é quando a pessoa não vê suas dificuldades, não quer mudar e quer culpar alguém ou alguma coisa por todos os seus problemas, como foi com o Scott. Essas são as pessoas difíceis para as quais o aconselhamento é tão desafiador. Muitas vezes me senti triste e frustrado por tentativas repetidas de ajudar alguém a ver seus problemas e esforços infrutíferos a fim de motivá-los a mudar. Se você escolher, eu sempre prefiro, se puder escolher, eu sempre prefiro um aconselhado com um problema extremo que quer mudar do que um com um problema leve que não quer mudar. A razão para as dificuldades de aconselhamento de pessoas difíceis que não entendem seus problemas se deve às limitações que cada conselheiro enfrenta. Essa limitação é a única mencionada por Paulo em Efésios 1. Nenhum ser humano pode ensinar de tal forma como se tivessem a verdadeira compreensão. Paulo se refere a esse entendimento como tendo os olhos dos nossos corações iluminados. Conselheiros bíblicos podem falar, advogar, orar e até mesmo às vezes impor consequências. Nós não podemos abrir os olhos do coração de uma pessoa. Há somente um conselheiro e mestre que pode fazer isto, e ele é o Espírito de Deus. A obra de capacitação do Espírito. Se o Espírito que habita em nós serviu apenas como mestre para abrir nossos olhos para a verdade de Deus, nós estaríamos numa condição lamentável.
Uma coisa é compreender o que devemos fazer. Outra coisa é possuir o poder para fazer. É por isso que é uma boa notícia saber que Jesus expande a obra que o Espírito veio realizar. Se amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim que esteja sempre convosco. Para Jesus, a obediência não é opcional. Jesus torna a obediência a evidência do nosso amor por Ele. Jesus sabe, entretanto, que a obediência aos seus mandamentos é tão difícil que isto é impossível por nós mesmos. Por isso, ao nos dizer que devemos obedecer como prova do nosso amor por Ele, em seguida ele promete um auxiliador no cumprimento desta obediência. Uma das funções centrais do Espírito Santo é ensinar os crentes para que obedeçam a Jesus. Outro lugar onde vemos isto é em Gálatas 5, quando Paulo instrui sobre o andar no Espírito e não na carne, os quais se encontram em conflito um com o outro. Ele descreve as obras da carne como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nesta passagem, quando Paulo descreve pecados e desobediência, ele os chama de obras da carne. Quando ele descreve justiça e obediência, eles são chamados de fruto do Espírito. A linguagem obras da carne destina-se a atribuir desobediência e pecado ao pecador que as pratica. Quando eles obedecem e praticam as coisas justas listadas em Gálatas, aqueles atos são chamados de fruto e são atribuídos ao Espírito. O ensino claro é que a obediência é o que está intrínseco em pessoas pecadoras e justa obediência é o que é intrínseco ao Espírito. Quando obedecemos este é o fruto da obra do Espírito. Não algo devido ao nosso próprio esforço moral. Este tema da capacitação leva a uma discussão sobre o enchimento do Espírito. Esta ideia vem do ensinamento de Paulo em Efésios 5,18, onde ele encoraja os cristãos a serem cheios do Espírito. Esta passagem tem inspirado muitas reflexões teológicas, porque a exortação para ser enchido com o Espírito não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia e não contém elaborações sobre seu sentido neste contexto. A expressão grega é en pneumati, que pode ser traduzido como ser cheio com o Espírito, ou ser cheio pelo Espírito. A interpretação dominante desta frase é a tradução mais antiga, que significa que o conteúdo
desse enchimento é o Espírito. Interpretar o texto desta forma significa que, embora todo cristão possua o Espírito pela virtude de sua habitação interior, na vida dos crentes, na conversão, devemos prosseguir incessantemente em sermos cheios do Espírito para servir e obedecer. Por mais popular que essa tradução seja, eu duvido que essa seja aquela que o apóstolo Paulo intencionava. Eu acho que a tradução mais provável é a segunda. O Espírito é aquele que enche, mas ele não é o conteúdo desse enchimento. Esse me parece ser o caso por 3 razões. Primeiro, não existe razão gramatical para interpretar o Espírito como o conteúdo do enchimento. Segundo, parece estranho que o apóstolo Paulo falasse sobre a necessidade de um enchimento contínuo do Espírito, considerando a promessa de Jesus de que o Espírito habitaria conosco para sempre. Isto é particularmente verdade, uma vez que Paulo, em seu próprio ensino, não parece crer que os cristãos tenham algum déficit do Espírito. Romanos 8, 9 a 11, Efésios 1, 13 e 14. Terceiro, não há outro lugar no Novo Testamento onde seja dito que precisamos mais do Espírito. Embora seja verdade que um ensino precisa aparecer somente uma vez na Bíblia para que seja bíblico, é também o caso que os cristãos são tipicamente muito cautelosos sobre construir teologias inteiras em torno de um versículo. Este é particularmente o caso quando há uma maneira mais simples de se interpretar uma passagem que a tornaria mais próxima de outros ensinos claros, como nesse caso, a natureza da habitação interior do Espírito. Em Efésios 5,18, Paulo diz aos cristãos que sejam cheios pelo Espírito. Paulo também fala de Jesus enchendo todas as coisas. Se o Espírito é a pessoa que trabalha para que conheçamos a plenitude de Jesus, então isto seria consistente com a obra do Espírito de exaltar a Cristo, que veremos abaixo, João 16, 14. Eu estou colocando esta discussão do enchimento do Espírito sob o título da capacitação, porque eu creio que Paulo não está nos pedindo para que busquemos mais e mais do Espírito, mas, ao invés disso, está nos pedindo para dependermos do Espírito a fim dele nos fazer mais e mais semelhantes a Cristo. O fruto espiritual que o Espírito Santo nos capacita a experimentar não é somente mais obediência. Ele também nos capacita a conhecer mais e mais do amor e da plenitude do próprio Jesus Cristo. Aconselhamento bíblico é sobre obediência à semelhança de Cristo. Nós queremos que as pessoas cresçam em seu amor para com Jesus e em obediência aos seus mandamentos. Nós queremos que eles cresçam em obediência ao mandamento de amar a Deus, amar ao próximo, buscar reconciliação, reconhecer, conceder perdão, falar mais amavelmente, ouvir mais atentamente, parar de bater no seu cônjuge, ler a Bíblia, orar, ir à igreja e muitas outras coisas. A doutrina do Espírito nos dá confiança de que todas essas coisas e mais são possíveis através do Espírito Santo que capacita os crentes
a conhecerem a Cristo e a obedecê-lo. A obra dos dons do Espírito. O Espírito Santo faz mais que capacitar os cristãos a obedecerem aos mandamentos de Cristo. Ele também oferece uma capacitação especial para o serviço no corpo de Cristo, a Igreja. O Novo Testamento ensina a respeito dos dons do Espírito em vários lugares. Romanos 12, 3 a 8, Efésios 4, 7 a 12, 1 Pedro 4, 10 a 11 e 11. A instrução de Paulo em 1 Coríntios é particularmente significativa para nós. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um, é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante a fé a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Outro, operações e milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedades de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 14, 12, 4 a 11. Embora possamos dizer muitas coisas sobre os dons espirituais a partir desta passagem, eu farei duas observações. Paulo diz que é o Espírito soberanamente que atribui os dons. Qualquer um dos dons alistados na Escritura são dons que Deus, o Espírito, atribuiu às pessoas que os possuem. Segundo, depois de atribuir os dons, é o Espírito quem capacita o uso deles, porque o Espírito atribui os dons e provê a força necessária para o exercício deles. Eles são chamados a manifestação do Espírito. Nenhum cristão pode tomar o crédito pela posse e uso dos dons. Após sabermos que o Espírito atribui os dons para os cristãos a fim usá-los, nós estamos interessados em aprender como podemos descobrir quais são os nossos dons. O interesse em conhecer nossos dons espirituais explica a existência de uma indústria artesanal inteira de inventários de dons espirituais. Eu nunca estimulei essas avaliações. A mesma Bíblia que diz que o Espírito atribui e capacita os dons, não diz que nós precisamos fazer um exame para descobrirmos quais aqueles que Ele tem nos dado. Um processo mais bíblico para determinar nossos dons consiste em orar. Crentes devem pedir ajuda a Deus para verem onde poderão servir de forma mais frutífera à igreja. Essas são orações que Deus ama responder. Crentes devem, então, considerar quais os dons na Escritura que eles desejam usar ao servirem a igreja. Cristãos podem começar a estreitar algumas opções olhando em 1 Pedro 4,11.
Nessa passagem, Pedro provê duas categorias abrangentes de dons espirituais, a saber, dons de falar e dons de servir. Muitos cristãos terão uma ideia de qual dessas duas categorias lhes parece mais atraentes. Finalmente, visto que os dons são para servir a igreja, crentes devem se apoiar na igreja local para ajudar no discernimento dos seus dons. Conferir 1 Coríntios 12, 7, Efésios 4, 12, 13 e 1 Pedro 4, 8. Este processo pode começar alcançando os líderes da igreja, pedindo conselhos sobre dons e procurando orientação sobre onde usá-los. Esse processo culmina no testemunho providencial da igreja, que confirma a efetividade da pessoa com aquele dom particular. A razão por que a obra de dons do Espírito é tão importante para o aconselhamento se deve ao fato de cristãos terem mais poder espiritual disponível a eles do que o poder que os fortalece a uma vida cristã de obediência em suas próprias vidas. O Espírito Santo também os fortalece para o serviço, para serem uma bênção na vida de outros. O Espírito de Deus quer que cristãos ministrem para outros cristãos no contexto da igreja local. Um dos problemas frequentes que as pessoas têm quando buscam ajuda é que elas são incapazes, são ineficazes e infrutíferas no serviço do corpo de Jesus. Quando isso é verdadeiro, um dos objetivos do aconselhamento bíblico é restaurá-los a fim de serem úteis no ministério. Conselheiros bíblicos sabem que uma pessoa não foi plenamente ajudada até que esteja ativamente envolvida no recebimento de capacitação do Espírito para algum tipo de serviço significativo na igreja local. Porque os conselheiros bíblicos estão alertas a isto, o aconselhamento sempre estará sensível a fim de descobrir áreas de dons do aconselhamento e colocar aquela pessoa em posições relevantes de serviço na igreja. A obra de glorificação do Espírito. À medida que examinarmos este elemento final do Espírito, veremos que o Espírito Santo trabalha para glorificar a Jesus Cristo. Quando Jesus prevê a vinda do Espírito, ele explica esta obra do Espírito como essencial para o seu ministério. Jesus se refere a isto especificamente em dois lugares. O primeiro é em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Em João 16,14, ele diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Cristãos têm apontado estas passagens a fim de demonstrar que o ministério do Espírito Santo é cristocêntrico. A obra do Espírito é realçar a pessoa e obra de Jesus. Tanto quanto essas passagens se relacionam à obra do Espírito, à exaltação de Jesus Cristo, nós somos capazes de ver a mesma obra em outros lugares. De fato, nós já temos visto isto em cada uma das funções do Espírito que temos examinado neste capítulo. A obra de convencimento do Espírito é cristocêntrica porque ela convence o mundo da justiça que as pessoas precisam, que é achada somente em Cristo. A obra de habitação interior é cristocêntrica porque o Espírito vem habitar somente naqueles que dependem
de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. A obra de ensino do Espírito é cristocêntrica porque ele trabalha para lembrar as pessoas a palavra de Cristo. A capacitação do Espírito é cristocêntrica porque ela trabalha para conduzir as pessoas em obediência a Jesus e para fazê-las conhecer sua plenitude. Finalmente, a sua obra de dons para o serviço é cristocêntrica, visto que o objetivo dos dons espirituais é que seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 4,11. O ministério do Espírito está intrinsecamente ligado à glória de Jesus Cristo. O Espírito ama exaltar a Jesus Cristo. A maior evidência de que nossas igrejas e as pessoas que nelas estão são espirituais é que nós nos tornamos feitura de Jesus Cristo. Isto não é menos verdadeiro num aconselhamento do que em qualquer outros ministérios da igreja. Nosso aconselhamento é capacitado pelo Espírito quando nós usamos nossas conversas com pessoas problemáticas para produzir mais da feitura de Jesus Cristo. Implicações para o aconselhamento da obra do Espírito. Nesse capítulo eu tentei relacionar cada uma das funções do Espírito ao ministério do aconselhamento, pelo menos brevemente. Antes de concluir, eu quero pontuar várias formas que a doutrina do Espírito nos impulsiona a responder como conselheiros. A adoração. Nossa primeira resposta ao considerarmos todas as coisas desta obra incrível do Espírito Santo deve ser a adoração. Nós adoramos o Espírito Santo porque ele é Deus, o terceiro membro eterno da Trindade. A igreja primitiva debateu, em certas ocasiões, a deidade do Espírito, mas estas disputas foram resolvidas muito primitivamente no Concílio de Constantinopla, em 381. A igreja primitiva confiou a deidade do Espírito, confirmou a deidade do Espírito, porque ele é chamado de Deus na Bíblia. Atos 5, 1 a 4. Porque ele é listado com os outros membros da Trindade, Mateus 28, 18, 2 Coríntios 13, 14. E porque ele faz coisas que somente Deus pode fazer. Ele é capaz de convencer o mundo do pecado e da justiça por causa de sua própria perfeição moral inesgotável. O Espírito pode habitar em nós, os crentes, somente se ele possuir o atributo de onipresença. Ele pode habitá-los para sempre, porque ele tem o atributo divino da eternidade. Ele capacita para o serviço por meio da virtude de sua onipotência. Como conselheiros, nós devemos adorar ao Deus Espírito, cuja obra é tão crucial para aquilo que fazemos. Nós também devemos levar nossos aconselhados a exaltar sobremaneira este Espírito, que é um instrumento de mudança em suas vidas, de uma forma que somente o Senhor do céu e da terra pode ser. Nós vimos num capítulo anterior que um dos objetivos do aconselhamento bíblico é a adoração. Aqui nós podemos afirmar que esta adoração é frequentemente fundamentada na obra do Espírito Santo.
Humildade. Uma segunda forma que nós, conselheiros, devemos responder à doutrina do Espírito Santo é com humildade. Quando um conselheiro ministra às pessoas, por qualquer período de tempo haverá algumas histórias de sucesso a relatar. Casamentos são restaurados, a escuridão da depressão se esvai, maus hábitos são quebrados e a tirania da ansiedade é derrubada. Se nós não tomarmos cuidado, é fácil para esses sucessos inflamarem o nosso orgulho, levando-nos a acreditar erradamente que as nossas habilidades foram as responsáveis pela mudança imediata. Uma teologia do Espírito Santo é uma das doutrinas mais significativas que eu conheço para criar uma espécie de humildade que é requerida de um conselheiro bíblico. A doutrina do Espírito nos lembra de que nós não podemos fazer nosso aconselhado enxergar suas dificuldades, nós não podemos fazê-los entender a verdade e nós não podemos motivá-los a mudar. Esta obra pertence exclusivamente ao Espírito de Deus. Nós podemos e devemos procurar cooperar com aquilo que o Espírito está fazendo, mas quando nossos conselheiros mudam, isto não é razão para orgulho. Ao contrário, é uma ocasião para humildade, agradecer ao único que produziu a mudança. A doutrina do Espírito Santo também nos aponta para a importância da oração no aconselhamento bíblico. Porque o Espírito Santo é o eterno e poderoso Deus que sozinho produz o entendimento e a mudança requerida. Nós devemos solicitar sua ajuda em oração. Nós devemos orar pelos aconselhados como um elemento crucial de nossa preparação para o aconselhamento quando estamos tentando entender os seus dilemas, quando estamos planejando o que dizer no aconselhamento, quando somos encorajados a respeito de como o aconselhamento está procedendo e quando somos encorajados sobre isto. Nós também devemos orar com nossos aconselhados como um elemento crucial do processo de aconselhamento. Nossos aconselhados devem aprender, não somente por nossas palavras, mas também por meio de nossa prática, o quanto eles precisam da obra do Espírito em suas vidas, se desejamos que o aconselhamento tenha sucesso. Uma das formas mais efetivas de demonstrar isto é mostrar através da oração que os conselheiros são tão dependentes da graça de Deus para prover ajuda e mudança quanto os aconselhados o são. Jesus. O Espírito Santo ama glorificar a Jesus Cristo. Ao fazer toda a sua obra com respeito a Cristo, o Espírito do testemunho exalta a Jesus. Isso nos ensina que se queremos que nosso aconselhamento seja marcado por poder espiritual, nós devemos trabalhar nas mesmas áreas que o Espírito está trabalhando e estarmos envolvidos nos mesmos projetos. Nós devemos estar comprometidos em exaltar a Jesus Cristo em nosso aconselhamento, porque o Espírito é o soberano Deus que faz o que lhe apraz. Nós não podemos ditar onde ele escolherá operar ou o que ele escolherá fazer. Nós podemos ter alguma expectativa de bênção quando estamos fazendo a mesma obra de exaltação de Jesus, assim como o Espírito o faz. Se desejarmos conhecer o poder do Espírito de Deus em nosso aconselhamento, nós devemos ser conselheiros que desejam que cada aconselhado torne-se semelhante a Jesus Cristo. Nós devemos orar para que o Espírito encha
os nossos corações com amor por Jesus e nos dê palavra que falem dele em nosso aconselhamento. Aconselhamento bíblico é capacitação do Espírito para aconselhar. A única forma de se ter capacitação do Espírito no aconselhamento é realizar um aconselhamento cristocêntrico. Bíblia. A doutrina do Espírito também nos mostra que o ministério do Espírito Santo de ensinar está baseado na palavra de Deus. O Espírito que inspira a Bíblia convence as pessoas do pecado e da justiça quando a palavra de Deus é pregada, abrindo a mente do seu povo para entender o que ela diz e capacitando-o a fazer o que ela ordena. O Espírito Santo está ativo quando a Bíblia está sendo usada. Se algum ministério de aconselhamento pretende ter alguma chance de ser capacitado pelo Espírito, este deve ser um ministério baseado na palavra de Deus. O único tipo de aconselhamento que é capacitado pelo Espírito é o aconselhamento bíblico. Eu não faço essa declaração a partir de um desejo de motivar qualquer abordagem de aconselhamento específica. Eu faço essa declaração a fim de aprofundar a convicção teológica sobre a forma como o Espírito trabalha. Conselheiros que desejam conhecer uma medida do poder do Espírito em seus trabalhos devem apontar para as palavras do Espírito na Escritura. Confiar no Espírito Santo quando o aconselhamento fracassa. Meu aconselhamento com Scott foi um fracasso doloroso. Eu queria tanto ir até ele. Eu queria tanto ajudá-lo a conhecer uma vida mais alegre e plena do que aquela cheia de raiva e amargura que ele experimentava. Eu queria prover algum alívio para Rennie no desespero do casamento que mantinham, mas não foi possível. Até agora, enquanto escrevo estas palavras, eu oro por Scott e desejo que o Senhor mude seu coração e o conduza para longe de sua amargura, a fim dele experimentar uma vida abundante em Cristo. Talvez isto já tenha acontecido, mas naquele dia, quando eu vi Scott dirigindo para longe de mim, certamente isso não havia acontecido. Como conselheiros bíblicos, quando experimentamos um fracasso em nosso trabalho, há um par de coisas que podemos fazer. Primeiro, devemos avaliar nosso aconselhamento e pedir que Deus nos mostre áreas onde talvez tenhamos demonstrado mais compreensão do problema, do aconselhamento, mais discernimento sobre aquilo que Deus diz, sobre a dificuldade deles, ou mais gentileza no nosso aconselhamento. Eu regularmente avalio o meu próprio aconselhamento com os poucos homens que têm aconselhado por décadas a mais do que eu. Todos nós devemos evitar assumir que nosso conselho é perfeito e humildemente nos submeter a avaliações de outros que têm aconselhado com sabedoria. Quando fazemos isto, nós tipicamente descobrimos maneiras para que nosso aconselhamento seja mais fiel. Algumas vezes nós descobrimos que, embora nosso aconselhamento nunca seja perfeito, temos acertado nos maiores temas. Nós entendemos os seus problemas, oferecemos sabedoria bíblica, cuidamos bem deles. Quando o aconselhamento fracassa, a despeito da nossa fidelidade, é o momento em que precisamos confiar no Deus Espírito Santo,
O Espírito Santo é o Deus soberano que opera nos corações das pessoas segundo a sua vontade sábia e amorosa. Quando o nosso aconselhamento é bem sucedido, devemos agradecer a Deus, cujo Espírito dá o crescimento. Quando nosso conselho fiel parece resultar em fracasso, nós devemos confiar nos sábios e soberanos propósitos de Deus. Pode ser desejo de Deus endurecer os corações. Romanos 9:18. Pode ser desejo de Deus nos trabalhar preliminarmente enquanto outra pessoa fará a colheita. 1 Coríntios 3, 5-9. A doutrina do Espírito que temos estudado neste capítulo sublinha o fato de que o Espírito é digno de nossa confiança. Ele é o Deus onipotente que inspira uma palavra poderosa, convence por meio desta palavra, ensina esta palavra, traz a obediência desta palavra, concede dons para o serviço e exalta a Jesus Cristo. Ele é o único que torna real todas as coisas e toda mudança duradoura.